E aí, fião, beleza? Tô aqui tentando organizar essa parada aqui. Vocês sabem que muitas vezes eu me tornei um dos mais críticos ao vestibular da Unicamp quando são as questões objetivas, questões de teste, que eles complicavam muito, mas eu tenho que dar a mão à palmatória que esse vestibular ele foi um vestibular tranquilo da Unicamp, né? Não forçaram muito a barra. E aqui rapidamente, algumas questões, né, nossas aí da área de geografia e de humanas, achei muito fácil. A primeira questão levou no Rio de Janeiro e a segunda questão, a primeira e segunda questões, a prova é a tal de QEY, QEY. Então, a primeira questão e a segunda questão fala sobre a nevada carioca lá, que nevou no Rio de Janeiro. E aí começa as vésperas de Natal ali, ganhou força no Réveillon. Então, meu amigo, é a figura básica, né, da questão aí, dos cabelos platinados da Vênus platinada lá, o embranquecimento dessa parada aí. Então, não tem nada demais em duas questões aqui dessa prova QY. A terceira, muito interessante, já vai falar sobre algoritmos, né? E depois nos algoritmos eles põem um texto que vivemos num limiar de automação, tudo aquilo que nós, inclusive no nosso canal tem vários vídeos sobre essa questão, né, da questão aí das redes sociais e um monte de situações. E aí depois aí traz um quadrinho, né, que fala assim, ela curte yoga, gosta de gatos, aí no final é dado a ele uma encadernação, né, especial. E aí, logicamente, que isso aí não precisava nem ser muito. Era só estar ligado, nem, não é decoreba. Está ligado aí que a questão dos algoritmos, né, que as redes sociais, aí, a internet se serve como aqui coloca os nossos dados para oferecer continuamente produtos a serem consumidos. E também geram as bolhas. Também achei uma questão fácil. A questão de número 6 aqui começa com um poema em francês, Je ne parle pas bien, je ne parle pas bien, je ne parle... Aí começa, eu não falo francês, eu não sei falar bem, sei falar bem. Aí começa um poema aqui de quem que é, do Luiz Ribeiro, do Luz Ribeiro. Eu tenho uma língua solta que não me deixa esquecer que cada palavra minha é resquício da colonização. Olha a palavra mágica, colonização. E aí começa toda essa situação aqui, falando sobre esta colonização, e no final fala assim: o que era para ser arma de colonizador está virando revide de ex-colonizado. Então, filho, então esse poema é só você tem que lembrar aquelas palavras mágicas chamadas de movimento de resistência, né? Que sempre se fala isso. Então até diz aí, posicionamento de resistência por meio de uma crítica à aprendizagem forçada. Isso você vê quando nós falamos sobre o continente africano, né? Sobre a imposição linguística muitas vezes. Então também não tem nada de outro mundo aqui. Aí achei interessante, desculpem, né, mas achei interessante a questão aí que mostrou aqui em 2014, eu me lembro muito bem disso, porque nós temos memória curta, quando uma senhora ela morreu espancada em Guarujá, isso eu me lembro bem, quando ela foi confundida com, se não me falha a memória, ela foi confundida com uma mulher que sequestrava crianças, não sei. E aí as redes sociais passaram, ninguém ouviu, ela falava que não era mulher, ela tinha acho que até só cortado o cabelo na época, não me lembro mais, espancaram de forma grotesca, brutal, e isso foi passado em rede social, e aí eles pegaram aqui um livro aqui, assinaram o trecho do conto, eu não li nem esse conto de Evaristo Conceição Olhos d'Água, filho, aliás eu sou quase um lumpen, mas se você chegar aqui e der uma olhada, você vai ver que os assaltantes desceram rápido, Maria olhou saudosa e desesperada para o primeiro. Alguém gritou que aquela, né, safada lá da frente conhecia os assaltantes. Mais ou menos o que aconteceu com a Fabiana aqui, Moraes aqui, infelizmente, a jovem, 33 anos, que era mãe, que uma pessoa ali que morreu espancada por causa de um bando de beócios lá que confundiram, né, com uma, acho que sequestradora de crianças, se não me falha a memória. Fácil também a questão. Número 10 aqui fala sobre Pero Vaz de Caminha, cartas de achamento do Brasil, Campinas, editora da Unicamp. Nossa, esse termo achamento chega a me dar. Mas tudo bem, vai lá.
Se eu falar que é descobrimento, o pessoal da Unicamp vai me cancelar. Aliás, tem muitos professores e doutores da Unicamp que foram meus alunos. Como vocês me conhecem, sabe que para cancelar não é assim não, viu? Um deles viu umas contas brancas de Rosário, assinou que eles as dessem, divertiu-se muito com elas. Ora, aí Pedro Vaz de Caminha, que foi lá o primeiro escritor, né, vem se plantando tudo, dá aquela lenga toda, ele vai, é só você dar uma olhada aqui que ele vai descrever e interpretar os fatos e mostra o que? Mostra a compreensão dos portugueses sobre os povos originários. Veja que não colocaram indígenas nem índios. Povos originários que a gente vem falando na sala de aula sempre. Cuidado, filhão, cuidado com essa parada. E aqui não é nenhuma análise, hein, filho? Tá? É gratuito e é isso aí que tem. Número 13. Estudos publicados na Nature Geoscience, na revista Science, apontam para a queda acentuada das temperaturas na Europa e na Ásia a partir do ano 536, gerando a chamada pequena idade do gelo da antiguidade tardia. E aí, uma pequena idade do gelo, chamada de PIG, para muitos aí, né, pequena idade do gelo. E aí mostra da questão que aconteceu provavelmente por erupções vulcânicas, correntes oceânicas, e aí coincidente do mínimo solar, que às vezes acontece isso em algumas situações. E aí esses fatores teriam feito aí a diminuição da temperatura e a agricultura e pastagem foram atingidas. E aí, no caso dessa resposta, não é a atividade humana que teve influência, eles mostram no texto. A atividade humana no século VI, filho, não é século XXI. Apesar de alguns forçarem a barra que o homem desde 250 mil anos vem forçando a mudança do planeta, tenha paciência. Então aqui mesmo eles colocam a história do planeta Terra e a história humana são indissociáveis. Eventos do século VI são bons exemplos disso. Mudanças nos ecossistemas teriam gerado peste, fome, escassez, etc. Agora, existem pessoas que forçam. Como tem revisitação histórica, né, velho? Tem um cara que força, que quer, ele põe um DR, um livro docente, um PhD, põe um F, sei lá o que ele vai pôr aí, ele acha que pode falar tudo e não é assim. Aliás, a Unicamp, o FUVEST, o Unesp e o FMG, quando tratavam do aquecimento global antropogênico, eles diziam que não era antigamente. Pode pegar as questões aí, a não ser que eles lacrem, né? Façam iguais aí grupos de rap, tirem totalmente, que não é em uníssono dentro da comunidade científica isso. Mas não vou entrar nesse mérito aqui porque eu não estou ganhando nada para isso. Na questão 14 está lá, dos pretos é tão próprio e natural a união que a todos os que têm a mesma cor chamam parentes, a todos os que servem na mesma casa chamam parceiros, e a todos que se embarcam no mesmo navio chamam malungos. E aí vai mostrar aí, né, a ligação das diversas etnias africanas, que ao chegarem no Brasil foram separadas justamente para evitar o quê, professor? Para evitar aí revoltas e etc. E aí dentro de um tempo surge também uma das artes, um esporte de combate, para alguns arte marcial, um esporte de luta, né, porque o esporte de combate é para guerra, que no caso também seria a capoeira, que alguns dizem que é brasileira, né, aquela coisa toda. Então, também não tinha nada de excepcional. No 17 aqui, uma questão interessante, mostra a legenda de várias orientais com a cabeça baixa, e no fundo você não vê nenhum norte-americano. Porque a primeira coisa que você fala é, norte-americano é culpado. Não, filho, não. Você tem que observar a imagem. Eu sempre falo para você que é meu aluno, observe a imagem, cara. As imagens lá trazem as mulheres enfileiradas, capturadas e obrigadas a se prostituírem durante a Segunda Guerra Mundial. Aliás, temos um vídeo quando falamos do estupro de Nanquim, que foi um dos piores que aconteceram na história humana, do Japão, feito na China, né? Então, não é só os americanos, aí tá lá, imagem das mulheres de conforto, que era o termo usado provavelmente para as mulheres que tinham que ser obrigadas a se prostituir para ficarem vivas em 44 na Coreia do Sul, né? Termos usados para designar coreanos, filipinos e chineses obrigados a se prostituir em bordéis usados por militares japoneses. Pelo amor de Deus, isso aí era uma questão até muito fácil de resolver. Quando eu falo questão fácil, filhão, de vestibular, quanto questão humana, uma questão que realmente envergonha a humanidade. Aí questão 18, filho, pelo amor de Deus. Quantas vezes que eu vim falamos inclusive em sala de aula, pô, sobre a questão da ditadura militar, ou da ditadura civil militar, ou do governo de exceção, como vocês queiram.
Aí eles colocam Vladimir Herzog, inclusive Vladimir Herzog é nome de prêmio jornalístico, ele era diretor da TV Cultura e foi morto em 75, encontrados nos porões do DOI-CODE. E aí era só pegar ali e aí você falava assim, poxa, professor, é fácil, tranquilo, porque aconteceu na época da repressão política e era tudo feito em nome da ideologia, da doutrina da segurança nacional, certo? Aí havia a UBAN, Operação Bandeirantes, DOI-CODE, DOPS, os dois lá, que era o E2, o M2, o A2 e os P2 da Polícia Militar e outras organizações que existiram em combate, principalmente a questão do comunismo. Então, filho, qual é o problema de uma questão dessa? Era só você ler. E todas as outras três questões não tinha como a legalidade. Rita Lee, Elis, Chico, Caetano fizeram músicas, mas tinham garantia constitucional de liberdade de expressão. Pelo amor de Deus, pega as músicas do Chico, música de Vandré e outras que foram censuradas. Aí já é demais também. Não, professor, não foi assim, eu li não sei aonde. Então, você leu não sei aonde, eu falei para você. Fique esperto. Número 20 aqui traz a questão, olha, o que caiu de açúcar, essa prova podia ser açucarada, mas não caiu a agroenergia do álcool, mas caiu muito açúcar. Aí mostra lá a questão da OMS, Organização Mundial de Saúde, dizendo a questão do açúcar, né, a questão da diabetes, questão do consumo imenso de açúcar. Era só analisar um gráfico que também era tranquilo, o gráfico se mostrava, ele mostrava-se aqui acima, depois ele abaixava, né, havia uma redução do açúcar e hoje o pessoal está reduzindo bastante. Já falei isso em sala de aula, as 3 piores drogas foram criadas no século XIX, o açúcar refinado, a farinha branca e a cocaína. Já falamos isso em aulas várias vezes aí com vocês, pô. E aí depois tem a questão 23 aqui, que era uma questão que tinha um triângulo, não é? Com a base voltada para cima, falando de baterias, que também caiu muitas questões sobre baterias automotivas. E aí falava da prevenção, depois da reciclagem e descarte adequado. Então saía da prevenção até chegar ao descarte adequado. Também era fácil para você resolver uma questão dessa sem problema nenhum. Aí começa uma coisa bem geográfica. O litoral brasileiro, questão 28 da prova Q e Y. O litoral brasileiro tem uma história fisiográfica e ecológica rica e complexa, influenciada por uma variedade de fatores e processos interligados. O Brasil conta com um litoral intertropical e subtropical, onde é possível observar uma diversidade de ocorrências geomorfológicas e paisagísticas que se sucedem ao longo da sua costa. Aí pergunta a correta. Aí a pessoa já chega nos manguezais, fala, deve ser os manguezais. Não, filho. Os manguezais não têm espécies arbóreas. Você encontra ali a Rhizophyra mangli, principalmente, no mangue seco, arbustivas, né? Geralmente plantas arbustivas, plantas halófilas, etc. Os deltas não são cobertos por espécies arbóreas de grande porte. Delta é a foz do rio. E os campos de dunas associam-se aos depósitos arenosos, né? Tem até vegetação de praias e dunas. Agora as falésias, que elas são, falésia é um paredão, e aí tem esse paredão aqui e vai acontecendo, a água do mar vai solapando a base, vai forçando uma erosão remontante, e aí então tem uma ausência de vegetação na base. Tranquilo também, calmo, sem problema nenhum, né? Aí traz aqui moradores em situação de rua em São Paulo, né, grave, nas grandes cidades de todo o planeta. E aí começa a falar com maior ou menor intensidade, cresce o número de pessoas em situação de rua, né, em São Paulo. E logicamente já falamos sobre isso, já falamos para vocês em sala de aula, e nós temos vídeos aí que falamos da urbanização também excludente. Por isso que eles colocaram assim, porque isso aí acontece por quê? Do processo de modernização, urbanização excludente. A gestão urbana promove muitas vezes práticas de higienização do espaço. Inclusive nós falamos sobre gentrificação e requalificação, mostrando que na gentrificação e requalificação, apesar de ter a mudança do espaço urbano, na gentrificação as pessoas mais pobres são colocadas de lado, e na requalificação elas têm acesso à infraestrutura, aquela coisa toda. Então também foi fácil demais, não teve muito mal. Aí mostra que a Nigéria e os Estados Unidos, a projeção do crescimento populacional, os americanos em 2022 com 338 milhões, a Nigéria com 213 milhões hoje, e em 2050 os americanos com 375 milhões e a Nigéria com 377 milhões. Logicamente que tudo isso aqui leva a crer, não precisa nem fazer muitos cálculos aqui, que a Nigéria, ao contrário dos Estados Unidos, manterá elevada a taxa de fecundidade.
haverá maior pressão sobre as políticas públicas de educação e saúde, é claro. Aliás, na pandemia, os Estados Unidos, que tinha uma taxa de fecundidade de 2,1 filhos por mulher, caiu para 1,8. Foi uma queda muito grande e aumentou sobremaneira o número de divórcios nos Estados Unidos. Fiquem espertos com essas questões aí, FUVEST, Unesp, etc. E aí, pô, começa a questão 31 aqui, dentro de um território nacional, as regiões são hoje atingidas por complexos vetores, nossa, é lindo isso aqui, de ordem técnica e política, típicos do período de globalização. Nesse sentido, as regiões, tanto quanto são internamente construídas, seguem as oscilações econômicas nacionais e internacionais. Tá. Então, está mostrando que existem aqui múltiplas escalas de ações. Não desaparece laço interno de construção regional. O comando externo, muitas vezes, da produção não mantém as fronteiras regionais estáveis, muitas vezes, muito pelo contrário. Conformação de âmbito produtivo regional homogeneiza o espaço regional, nacional. Claro que não. As desigualdades que nós temos, no próprio Brasil, você tem uma desigualdade muito grande do Sudeste com relação ao resto do país. Então, filho, tranquilo, era uma questão que dava para colocar a letra B do time que será campeão do Campeonato Baiano, né? O Bahia, porque o Botafogo talvez não seja, não acredito. E aí a 32, né, filho? Nós falamos em atualidades, inclusive em sala de aula, a questão da Turquia, dos terremotos aí que 7,8 na escala Richter, depois 7,6, que era um encontro da placa arábica e da placas arábicas e euroasiáticas, o sentido de deslocamento das placas forma falhas normais. Então, isso aqui era tranquilo, não tinha muita coisa também, era só conhecer um pouco de tectonismo. Placa da Anatólia aqui, tinha situação. Então, era uma questão de análise aí, né? É o chamado, provavelmente aí houve um arrastamento de placas tectônicas aqui. Aí o 32, 33, a 33 mostrava uma coisa interessante, que era algo colorido, né? Que veio aí na Unicamp e depois mostrou no lado ali a batimetria, a profundidade. Por isso que aí na cartografia o uso do gradiente de cores serve para diferenciar fenômenos espaciais com variação contínua, como por exemplo a altitude, que é a ipsometria, que vai do verde até aquele vermelho bem vermelho, e da profundidade, que vai do branco e do azul bem clarinho até um azul muito escuro. Então isso aqui também não tinha nada de excepcional. E no 43 eu falei para vocês ficarem espertos, pô, com com a proibição de esteroides anabólicos pelo CFM, Conselho Federal de Medicina, e caiu uma questão sobre esteroides anabólicos, que aliás é uma preocupação dos vestibulares que vem caindo direto nas provas, porque há uma preocupação dos jovens, da juventude, utilizar esteroides anabólicos androgênicos. Mas como aí o pessoal fala que eu não tenho CREF, eu não posso falar nada, mas aqui é prova, eu posso falar. Então, aqui fala assim: a testosterona desempenha importante função no desenvolvimento de tecidos e órgãos do sistema reprodutor masculino, não é? E aí você tem, logicamente, a próstata, tanto é que o pessoal diz que isso pode acontecer, a utilização dos esteroides podem levar à hipertrofia prostática. Ou, se você tem CREF ou CRM, isso aqui, filhão, é prova de vestibular, segundo grau, tá? Eu posso falar. E testículos, além de atuar na promoção de características sexuais secundárias, como aumento de massa muscular, crescimento dos pelos corporais, quericutez, espessamento das pregas vocais, que faz com que as mulheres engrossem a voz, e, logicamente, a maturação dos ossos. Esse hormônio anabolizante é sintetizado em várias etapas a partir do colesterol e é convertido para metabólitos inativos no fígado. Por isso que os injetáveis, eles trazem menos problema do que os orais. Se cair numa prova, você fale isso. Então, filhão, menos de 20 minutos não tem condição de fazer uma coisa dessa. Uma análise rápida não é análise, é apenas um toque rasteiro aí para vocês que às vezes falam que, como é que eu faço isso? Com uma caneta. É simples, filho. Então, filhão, cola conosco, uma análise breve da Unicamp de algumas questões. Cola conosco, é nós que heróis, estamos juntos já, Elvis. E a Unicamp, que eu sempre critico das provas aí, que eu chamo de elitistas muitas vezes. Então, os parabéns a ela aí, que eu sei que ninguém chegou aqui, né? Porque essa prova foi realmente uma prova mediana, ou seja, uma prova que fornece ao aluno condições
de elaborar ela bem, pelo menos na parte de humanas. Tamo junto, já Elvis.